Depois desse canto da Verônica, despertando a nossa atenção, ao vós todos que passais pelo caminho, olhai e vede-se a dor, semelhante a esta dor. Nós contemplamos o Cristo crucificado e todos esses personagens que estavam no Calvário, as piedosas mulheres de Jerusalém, as mulheres piedosas que acompanharam Nossa Senhora, Santa Maria Madalena, acompanhando Nossa Senhora no caminho do Calvário com Jesus, os soldados que com tanta crueldade maltrataram, crucificaram e mataram o Senhor, mas que também desceram do Calvário, muitos deles batendo no peito e dizendo: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Nós vamos inicialmente olharmos para o que está escrito no alto da cruz, as 4 letras, como nós ouvimos na leitura hoje, foram escritas em grego, hebraico e em latim, e aqui as iniciais em latim: Jesus Nazarenus Rex Judeorum, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E uma pergunta para a nossa reflexão nesta noite: quando Pilatos mandou que colocasse essa inscrição no alto da cruz, muitos daqueles que eram do povo de Deus não gostaram dessa inscrição, uma rejeição absurda no coração. Não queremos que Ele reine sobre nós. Mas ao olharmos e ao contemplarmos o Cristo crucificado e tudo que Ele fez por nós, a nossa atitude deve ser exatamente o contrário. Nós pedimos a nosso Senhor que reine em nossos corações, em nossas vidas, em nossas famílias. Mas é preciso que nós tenhamos uma atitude na nossa vida para fazer de fato Jesus reinar em nós. Para fazer Jesus de fato reinar em nossos corações, em nossas vidas, com as nossas atitudes. Longe de nós temos a coragem, a ousadia de blasfemarmos isso. Não queremos que Ele reine sobre nós. E por isso, quanto nós devemos suplicar a misericórdia do nosso bom Deus, porque cada vez o mundo clama isso, renegando a nosso Senhor, querendo Jesus longe do mundo, sem nenhuma interferência de nosso Senhor, sem nenhuma interferência dos seus princípios, sem nenhuma interferência da sua palavra. Ao ensinarmos às nossas crianças o valor da nossa santa fé católica, ao ensinarmos às nossas crianças o caminho do bem, é para nós dizermos que Jesus precisa reinar em nossos corações, em nossas famílias, e dizer aquilo que nós devemos e podemos fazer. Quando nós infringimos a sua lei, nós rejeitamos o Senhor. Quando nós colocamos a nossa vontade em primeiro lugar, nós rejeitamos o Senhor. Quando nós preferimos o pecado, nós rejeitamos o Senhor, rejeitamos o seu reinado. Os 2 homens representando José de Arimateia e Nicodemos vão retirar nesse momento essa plaquinha, mas não é para nós negarmos o reinado de Jesus, para nós acolhermos Jesus em nossos corações, para nós acolhermos Jesus de fato como nosso Rei, como nosso Salvador, para nós nem nos lembrarmos dessa rejeição que fizeram a Jesus, para que isso esteja longe do nosso pensamento, para que Jesus de fato seja o nosso Rei, para que Jesus de fato esteja presente em nossas vidas, nas nossas atitudes, para que nós possamos mostrar ao mundo esse Jesus cheio de bondade, de misericórdia, de verdade, de justiça. É assim que nós viveremos o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos levar triunfalmente na procissão
As senhoras representando as mulheres de Jerusalém, piedosas, a quem Jesus dirigiu palavras especiais, vão levar como título de honra, como que mostrando a Jesus: nós queremos que o Senhor seja de fato o nosso rei. É motivo de honra para nós termos Jesus como nosso rei. Morreu, pregado na cruz, pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades. Mas nós o amamos. Ele pesa sobre nós um pouco da sua cruz, um pouquinho da sua cruz em nossas vidas. Mas ainda assim nós o queremos como rei. Às vezes pesa um pouco mais sobre nós a sua cruz. Jesus como que deixa descansar um pouco mais a sua cruz em nós. Ainda assim nós queremos que ele seja o nosso rei. Nos lembremos aquilo que nós dissemos ontem na homilia. É aquilo que no fundo do coração nós precisamos dizer ao Senhor: mesmo que pese sobre nós a sua cruz, porque a nossa cruz é a cruz do Senhor. Senhor, a quem nós iremos? Só vós tendes palavra de vida eterna. Sem Jesus nós iremos onde? Sem Jesus, onde nós encontraremos a paz? Onde uma vida pode ter sentido? Onde há esperança sem Jesus? E por isso levaremos como título de honra: Jesus é o nosso rei. Aqueles que acolheram Jesus em seus corações, e nós estávamos lá, talvez representado por aqueles poucos, mas nós estávamos lá, acolhendo o nosso Senhor e proclamando o reinado de nosso Senhor em nossos corações. Vamos contemplando o Senhor coroado de espinhos. Nós meditamos na procissão do encontro, rezando os mistérios dolorosos do Santo Rosário, que Jesus quis sofrer tudo o que podia sofrer, para não deixar nenhuma dúvida para nenhum de nós do quanto Ele nos ama. O demônio instigou os soldados a castigarem o corpo de Jesus de maneira zombeteira, profana, blasfema, se curvando diante de Jesus, chamando Jesus de rei. Salve, rei dos judeus, mas de maneira blasfema, bradando aos céus os castigos de Deus. E coroaram covardemente, maldosamente o Senhor. Os estudos do Santo Sudário que mostram com que violência os espinhos cravaram a cabeça de Jesus. E bateram com muita força, com muito vigor, para que se fixasse, firmasse bem. E podemos pensar o quanto fez Jesus sofrer, até desorientar Jesus, a dor na sua cabeça física. Jamais podemos pensar que o Jesus flagelado, crucificado, é aparente porque ele era o Filho de Deus, sofreu as dores físicas, fez em tudo semelhante a nós, menos no pecado. Dores reais, físicas. E um ponto importante para nós refletirmos: Jesus, tendo a sua natureza humana completamente destruída, mas nos mistérios de Deus, Jesus continuando sendo Deus, e com o seu conhecimento divino, nós estávamos todos em seus pensamentos. Prezados irmãos, não é força de expressão, mas façamos esse exame de consciência. O que Jesus pensava de nós, nesse momento que ele foi coroado de espinhos? Como nós ocupávamos o pensamento de Jesus? Ele é Deus, conhece a todos em particular. E Jesus ofereceu esse sofrimento por todos os nossos pecados, de pensamento, de julgamento, de condenação, de impureza, de infidelidade, de vingança, de desonestidade.
foi oferecendo tudo isso por nós. E um outro pontinho para nós podermos refletir. Será que nós teremos ainda coragem de ofender o Senhor? Será que nós teremos ainda coragem, ao pensarmos nisso, com muita fé e devoção, ainda alimentarmos maus pensamentos, maus desejos? Ou vamos trabalhar para purificar o nosso coração, os nossos pensamentos? Vamos agora retirar a coroa de espinhos do Senhor. Nosso Senhor que ofereceu essa reparação por nós. E as piedosas mulheres de Jerusalém vão levar também honrosamente a coroa de espinhos. Lembrando que Jesus ofereceu tudo isso por nós, pela nossa salvação, e por isso, e por Ele, pelo seu sangue, nós obtemos o perdão. E por isso que é tão necessário para todos nós a igreja. E Jesus instituiu a Santa Igreja, na igreja os sacramentos, para se aplicar à alma de cada um de nós aquilo que Ele conquistou para nós na cruz. Cada sangue derramado da sua cabeça coroada de espinhos, esse sangue precisa ser aplicado à nossa alma, os merecimentos desse sangue. Não é a dor pela dor, mas essa dor oferecida ao Pai. E é esse oferecimento que torna-se presente e real para nós na Santa Missa. E como nós deixarmos que essas gotas de sangue caiam por terra em vão, sem surtirem nenhum efeito em nossos corações, em nossas almas, como não amarmos o Senhor? Como colocarmos em dúvida muitas vezes, ou Jesus ou o pecado, ou Jesus ou o prazer, ou Jesus ou o dinheiro? Por que essa disputa e não nos decidimos por nosso Senhor? O corpo de Jesus praticamente desnudo, e o quanto isso envergonhou a Jesus. Com toda a sua pureza, inocência, exposto diante daquela multidão. Jesus quis ter a sua natureza humana completamente destruída, sobretudo para reparar os pecados impuros, os pecados da carne, os pecados que mais levam as almas para a condenação, que mais levam as almas para o inferno. E Jesus teve o seu corpo completamente desfigurado, destruído, para nos mostrar aquilo que nós merecemos pelos nossos pecados, para mostrar o horror do pecado, para que nós, ao menos contemplando o Senhor, de alguma maneira isso possa tocar o nosso coração, e nós queremos realmente buscar a pureza de nossos corações, condição necessária para a nossa salvação. Como o Padre Joacir hoje bem falou, Jesus elevou a sua voz ao Pai: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Elevou a sua voz, e a resposta de Deus também vem ao nosso coração. Ao mesmo tempo que Jesus, como que se lamentava desse abandono, naquele momento do abandono do Pai, para partilhar das nossas dores, para partilhar dos nossos sofrimentos, que muitas vezes sentimos também esse abandono. Mas Deus está sempre presente em nossas vidas. Mas que nós guardemos a pureza de nossos corações. Estamos num mundo que respira a imoralidade e que destrói a inocência das nossas crianças, dos nossos jovens, destrói os casamentos, destrói as famílias. E o Senhor padeceu por tudo isso. E é uma condição para nós irmos ao céu. Ou a pureza inocente, ou a pureza penitente. Mas bem-aventurados os puros de coração, porque são esses que verão a Deus. Se não temos a pureza inocente, que seja a pureza penitente, mas a pureza necessária para nós alcançarmos o céu. E nós vamos agora desprender o braço do Senhor. Primeiro o braço direito, que vai ser desprendido nesse momento.
E é importante nós refletirmos. Jesus vai pender o seu braço, a sua mão. Primeiro o seu braço direito, depois o seu braço esquerdo. Mais um ponto para nós examinarmos a nossa consciência. Nós queremos que repouse sobre nós a mão da justiça ou a mão da misericórdia. Nós queremos que toque a nossa cabeça e, tocando com a graça o nosso coração, a justiça ou a misericórdia do Senhor. Aqui representado nessa mão que vai pender, nesse momento, do corpo de nosso Senhor. Claro que nós queremos a mão de Jesus cheio de misericórdia. Mas nós não podemos provocar a justiça de Deus. Porque quando nós provocamos a justiça de Deus, nós atraímos sobre nós a sua mão de justiça. Quando nós abusamos da sua graça, quando nós desprezamos a sua graça, quando nós não nos importamos com a sua lei, com a sua vontade, com os seus preceitos, nós estamos como que clamando para que pese sobre nós a mão da justiça de Deus. Muitas pessoas de modo blasfemo gritaram a Jesus que o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos, pedindo como que a justiça de Deus sobre eles. Com certeza não estavam pensando no que estavam dizendo, e por isso o Senhor no alto da cruz vai dizer: Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. Quantos padecem nas suas casas muitas vezes? Querem vir à igreja, uma outra parte da família, alguém da casa, vai repetir muitas vezes essas mesmas coisas, em outras palavras. Para que outra missa? Para que rezar tanto? Para que rezar? Para que de novo se confessar? Para que receber a comunhão? Para que ir tanto à igreja? Por que mais uma missa, mais uma procissão? Por que tudo isso? Porque nós precisamos do Senhor. E sem Ele nós não somos nada. Sem mim nada podeis fazer, nos diz o Senhor. Uma mínima coisa que seja de proveito para a vida eterna, não podemos fazer sem o auxílio da graça de Deus, que pese sobre nós a mão da sua misericórdia e a compaixão, por nós e por aqueles que pouco se importam com o Senhor. Vou agora desprender o outro braço de nosso Senhor, para nós podermos aos poucos descermos com o Senhor, e podermos colocar nos braços de Nossa Senhora e carregarmos honrosamente. Prezados irmãos e irmãs, quando nós chegarmos ao céu, nós seremos glorificados, a nossa alma na contemplação de Deus, e após o juízo final, nosso corpo também, quando for para o céu, seremos glorificados também nos nossos membros, no nosso corpo, quando nós usamos para fazer o bem, usamos a nossa mão para fazer o bem, para agirmos com misericórdia, com caridade, com compaixão, com afeto. Seremos glorificados quando nós usamos os nossos membros para fazer o bem. Mas aqueles que tiverem a infelicidade e a desgraça da condenação, também padecerão mais e mais nos membros que mais usaram para fazer o pecado, para fazer o mal. E é importante nós pensarmos nisso. Jesus quis padecer tudo isso para reparar todos os nossos pecados. E quantas vezes usamos os nossos membros, as nossas mãos, a força, a saúde que Deus nos deu para fazer o mal, para fazer o pecado, e muitas vezes para levar o nosso próximo ao pecado. Clamarmos ao Senhor misericórdia, compaixão. Vão ser retirados nesse momento o cravo que prendeu os pés de Jesus.
Bem-aventurados os pés daqueles que evangelizam a paz, daqueles que levam a palavra de Deus. Por quais caminhos nós temos andado? Por onde os nossos pés estão nos levando? Por onde os nossos pés estão nos levando? É preciso nós pensarmos nisso. Muitas vezes, escondido, por caminhos escondidos, por caminhos tortuosos, obscuros, mas tão claros diante de Deus. Muitas vezes eu faço questão de lembrar aquilo que nós aprendemos no catecismo. Deus conhece o presente, o passado, o futuro e até os nossos pensamentos, cada um dos nossos passos. Por onde nós caminhamos, prezados irmãos e irmãs? Será que todos podem saber os caminhos por onde nós caminhamos, por onde nós passamos? Será que todos podem saber os locais que nós frequentamos? Será que todos podem saber as pessoas com quem nós conversamos? Onde os nossos pés nos levam? Ou não? Será que nós podemos chegar no altar diante do Senhor e dizermos aquilo que Deus já sabe, mas dizermos todos os caminhos que nós estamos percorrendo, por onde nós estamos andando? A Sexta-feira Santa é dia de reflexão, dia que o Senhor quer tocar a nossa consciência com a sua misericórdia, com a sua graça. Não é jamais para nos levar ao desespero, longe disso. A nossa esperança está no Senhor e somente nele. Mas para que cresça em nós a fé, a esperança, a confiança, o amor ao Senhor. E toda essa riqueza da liturgia, da tradição da igreja, é para mover o nosso coração. Talvez muitos dos que estão aqui estão pensando nos seus. As pessoas da sua casa que gostariam que estivessem aqui, talvez estejam andando por outros caminhos. Muitas vezes, algum sentimento, alguma tristeza em corações. Gostaríamos que talvez tivesse aqui um filho, uma filha, um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa, ou qualquer outra pessoa por quem nós desejaríamos o bem. Mas nós vamos suplicar ao Senhor para que o Senhor acompanhe cada um desses passos. Mesmo aqueles que não estão aqui, mas que estão presentes em seus corações. E por isso, peço nesse momento ao Senhor, que está vivo, ressuscitado no céu, na hóstia consagrada, aqui representado com Ele morto, mas que conhece cada um dos corações, conhece cada um dos caminhos, que possa com a sua mão de misericórdia ir ao encontro de cada um desses, porque a quem nós desejamos que encontre o Senhor, que possa abraçá-los, trazê-los de volta, trazê-los ao seu encontro, ao seu regaço, possa em algum momento tocar o seu coração no tempo de Deus, no tempo da sua providência, mas que esses corações possam ser tocados. Tenhamos fé, meus amados irmãos e irmãs, tenhamos essa grande confiança. Hoje é o dia da misericórdia, hoje é o dia do perdão. Quantos se convertem nesse dia? Quantos depois de longos anos buscam nesse dia sempre o em cima do Senhor? Deus concede o perdão. Agora vamos descer o corpo do Senhor da cruz, para nós darmos sequência à nossa cerimônia. E Jesus vai ser colocado nesse féretro para nós podermos carregá-lo honrosamente. Aqueles poucos que estavam no alto do Calvário e que respeitosamente, cuidadosamente foram retirando os cravos,
descendo o corpo de Jesus e entregando a sua Santíssima Mãe. Nós vamos meditar amanhã na soledade de Nossa Senhora. Nossa Senhora que acolhe Jesus nos seus braços. E o pensamento de Nossa Senhora que embalou o menino Jesus tão doce, tão delicado, com peles tão doces, tão suaves, e que agora lhe entrega um Jesus desfigurado, lhe entrega um Jesus completamente destruído. O cuidado de Maria em quase que não tocar nas chagas de Jesus, mas precisava colocar Jesus, encaminhar Jesus para o sepulcro, precisava sepultar o corpo do Senhor. Agora vamos entregar a Nossa Senhora o corpo de Jesus, acompanhada de Maria Madalena, para que Nossa Senhora, que é mãe de Jesus, Nossa Senhora, que podemos dizer que é dona desse corpo, pois no seu ventre foi gerado, Nossa Senhora possa cuidar respeitosamente. Com certeza, aqueles que estavam ali próximos não tiveram a ousadia de perguntar a Nossa Senhora o que se passava no seu coração naquele momento, mas apenas deixar Jesus em suas mãos, para encaminhar o corpo de Nosso Senhor, para ser colocado no andor. Piedosamente e respeitosamente, em silêncio, aqueles homens foram acompanhando Nossa Senhora nesse momento tão sublime e tão sagrado. Depois de 3 horas de tormentosa agonia, Jesus morreu. E depois da morte, o seu corpo foi retirado da cruz para que ele fosse sepultado. A terra tremeu, as rochas se fenderam, muitos túmulos, sepulcros se abriram, muitos mortos ressuscitaram. E muitos, diante desse clamor da natureza, diante desse brado da natureza, esse brado do céu, que diante do Senhor vivo não o reconheceram como Messias, o Salvador, não o reconheceram como Filho de Deus, mas desceram do alto do Calvário, ao ver que a natureza chorava a morte do seu Criador, desceram do Calvário dizendo: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Só para nós completarmos a nossa reflexão, talvez não se lembrem, mas na Sexta-feira Santa, algum ano anterior, o ano passado, outro ano, fiz uma reflexão, sobretudo voltado para o coração de um pai, de uma mãe, que durante a sua vida reza pela conversão do seu filho, da sua filha, ou do esposo, da esposa, e que às vezes em sua vida não vê sinal nenhum de conversão. Mas mais uma vez, para que nós tenhamos muita fé, confiança e esperança no Senhor, para muitos é preciso muitas vezes a morte. A morte daqueles que durante a sua vida rezaram pela sua conversão, para que chegue o momento da graça. Assim aconteceu com Jesus. Muitos só se converteram quando ele já estava sendo descido da cruz, para reconhecer que ele verdadeiramente era o Filho de Deus. Por isso, de modo especial nesse dia, rezemos, confiemos no Senhor. A nossa esperança,
a nossa oração, a nossa fé nunca será em vão. Nós nunca ficaremos frustrados pela nossa confiança no Senhor. Nosso Senhor padeceu o abandono do Pai no alto da cruz, para nós não vivermos isso. Nós não somos abandonados por Deus. Deus não nos abandona. Com o pecado nós fugimos de Deus, mas Deus está sempre como que indo atrás de nós dessa ovelha desgarrada. Mas Deus não nos abandona. Mas que nós não fujamos do Senhor, que nós não fujamos de Deus, porque Jesus suplica ao Pai o nosso perdão, porque Jesus morreu pela nossa salvação. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, pela nossa conversão, pela nossa salvação. Amém.